Eu vi que as vantagens que me foram apresentadas logo no processo de acolhimento, eu vi que ali eu ia me encontrar, que eu ia saber quem eu era. Porque nas outras escolas, e isso eu digo para todo mundo, que antes de entrar nesse colégio, eu não sabia o que era vestibular, eu não sabia o que era me planejar para uma vida, eu não sabia o que eram os 4 pilares e o que aquilo poderia me ajudar. E quando a gente começou a enxergar a proposta, aí eu comecei a ver que ali ele estava nascendo uma escola que estava disposto a me acolher, mas não me acolher apenas naquele processo de acolhimento. Que tinha uma equipe muito capaz, que tinha uma gestão, um programa que estava ali para me colocar no mundo mesmo, assim, no sentido de me acordar para a vida, para saber o que eu realmente quero. E aí a gente fez parte da primeira turma assim, do Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano, que era o nome na época. Logo na primeira semana a gente foi surpreendido por um processo de acolhimento, que até então só vim entender depois, né, do que significava. Eu também era um processo diferente, não eram os professores que estavam ali para me desejar boas-vindas, era uma equipe disposta a apresentar o que a escola era, em definitivo, o que a escola pregava, o que a escola queria de nós. Então, apresentou a metodologia através de dinâmicas, através de algumas reflexões, através de trabalhos em equipe. E aquilo já me despertou para dizer, opa, peraí, tem alguma coisa nova aí. O acolhimento deles foi o melhor possível, porque eles sabiam que estavam ali para nos ajudar em todos os momentos e não apenas nos ajudar para tirar dúvidas curriculares. Ah, professor, eu estou em dúvida aqui. A gente abordava eles no meio do corredor para tirar dúvidas, eles tiravam dúvidas. Mas eles eram mais do que isso. Até porque a gente estava ali o dia todo, a gente brinca que a gente ia para casa para dormir. A nossa casa é o nosso hotel, a gente vivia lá. Então, já que a gente estava um pouco afastado da figura da mãe e do pai, nossos professores eram mães e pais, a escola era mãe e pai, a gestão era mãe e pai. Então a gente convivia bem com eles, eles estavam ali para nos ajudar dentro das salas e fora delas, principalmente na hora do almoço. Os professores circulavam, né, que é a questão da pedagogia da presença, de estar sempre com os alunos em todos os momentos. Era um processo novo, que foi muito bacana, por sinal. No primeiro momento a gente aprendeu a preservar o Rio Capibaribe, que era o foco, né, já que a gente estudava nas margens do Rio Capibaribe, nosso colégio de prédio histórico ficava em frente. No primeiro ano, o ensino interdisciplinar era muito eficaz. A gente estava uma turma e aí entravam 3 professores para dar um ponto de vista sobre o rio. Então, a professora de Química falava sobre a acidez da água suja, o que tinha em um mar poluído, o que isso acarretava para a natureza. Aí vinha a professora de português e queria que a gente fizesse uma carta baseada em Tolena-Ré, que é um historiador antigo, que viu e que registrou em uma carta o quanto o Rio Capibaribe era limpo. Então, a gente tinha que escrever uma carta explicando, e baseada em tudo que a gente estava vendo, como era que estava o Rio Capibaribe hoje. E a professora de inglês, por exemplo, mandava a gente fazer um gibi ou um folder informativo informando como preservar o rio. Então, no primeiro ano, isso foi muito legal, isso funcionou. Aquilo era algo totalmente novo e que eu nunca tinha visto. O quê? 3 professores e a gente ficava com aquele choque. Sim, o que um professor de química tem a ver com um professor de história, que tem a ver com um professor de inglês? E juntar os 3 para dar uma aula, sabe? Aquilo chocava a gente um pouquinho, mas aí a gente via que era um processo que dava certo, né? E a gente adorava, a gente aprendeu muito. Quando eu era criança, eu gostava muito de televisão.
E tinha alguns programas que eu achava muito interessante que costumavam fazer sair dos estúdios e mostrar uma atividade que eles faziam lá fora, enfim. E nesse processo de saída do cenário para passar pelo corredor e chegar na externa, eu ficava maravilhado, porque eu via uma equipe por trás e eu via uma coisa assim, eu ficava, caramba, eu adoro isso. E eu me encantava, eu disse, poxa, eu quero trabalhar na TV algum dia. Eu era bem comunicativo, isso todos os professores já falavam, eu costumava escrever muito, me metia a ler em todas as oportunidades de leitura que tinha, eu era o primeiro a levantar a mão para ler, então eu adorava me comunicar. Só que até a 8ª série eu não sabia, tipo, que precisava entrar na faculdade, não sabia o que era vestibular, não sabia qual era o processo de entrada, ou como é que eu faço para ser, digamos, capacitado para trabalhar nessa área. Quando eu entrei na escola e quando eles começaram a falar sobre projeto de vida e os 4 pilares, que os 4 pilares vão influenciar no seu projeto, aí eu fiquei certo, fiquei pensando. Então quer dizer que a gente tem que se planejar para conseguir o que quer. Os professores, que depois que já me conheciam e depois de um certo tempo, eles já sabiam que eu era muito comunicativo, que eu era muito conversador, que eu falava muito, então gostava das oportunidades. E aí, no primeiro ano, quando foi criado os clubes juvenis, um dos primeiros clubes que surgiram foram de teatro. Então, para mim, já era um bom começo. Não era TV, mas é arte, é comunicação, e como ofereceram esse tipo de clube, e aí eu disse, não, vamos para esse. No primeiro ano que eu fiquei no clube de teatro foi maravilhoso, né? Então a gente começava a se encontrar mesmo e ver, e eu me maravilhava mesmo em ver como era bacana aquele processo de interpretação, de comunicação. E aí houve o Clube do Jornal, onde eu participei por alguns meses, mas depois eu saí, me dediquei ao teatro, ao clube do teatro. E aí eu começava a me encontrar mesmo. Tinha o jornal que me chamava a atenção, que era o que era mais ligado à questão do jornalismo, né? Que depois eu descobri que o curso certo, né, era o jornalismo. Eu vim ter essa certeza no 3º ano, mas já tinha uma noção, porque a gente já tinha conversado em outros momentos com os professores. E havia outras oportunidades em que eu podia demonstrar o meu talento de comunicar. Então, a professora de artes me escalou em alguns eventos da escola para ser o apresentador. Minha rotina lá dentro era sempre de segunda a sexta, das 7h30 às 5 da tarde. A gente tinha 9 aulas por dia. Alguns dias eram só grades curriculares, eram sempre aulas normais. Na quarta a gente tinha aula pela manhã e à tarde era um momento diferenciado, que era a hora que os clubes atuavam, né? Então os professores saíam de classe e era a hora que os clubes começavam a trabalhar. Então, quando tinha oficina pedagógica interdisciplinar, como se chamava no primeiro ano, OPI, oficina pedagógica interdisciplinar, então a gente ocupava, se eu não me engano, porque agora está me falhando a memória, a gente ocupava a quinta pela manhã inteira, trabalhando com 3 professores sobre um determinado assunto, que eu já tinha explicado anteriormente. E então, esses eram os horários diferenciados, mas as outras aulas eram definidas pelas aulas curriculares. E sempre, dependendo da aula, também a gente tinha as salas ambiente, onde cada sala tinha uma disciplina. Então, tinha aula de português, a gente ia para a sala de português. Próxima aula de matemática, a gente ia para a sala de matemática. Tinha aula de história, todo mundo sai para a sala de história. Então, a gente ficava andando pela escola ao longo do dia. Além disso, havia também os laboratórios e havia os momentos de estudo dirigido, né, ou estudo orientado, né? A primeira terminologia foi essa, o EO, estudo orientado. Era o momento em que, no começo, os professores também não ficavam em sala, era o momento que os alunos tinham para estudar. Eram aulas, a gente tinha geralmente entre 1 e 2 aulas de estudo por dia também. Era o momento que os alunos abriam os cadernos e adiantavam os trabalhos das outras disciplinas sem ter que atrapalhar as disciplinas dos outros. A gente começava a ter a noção de responsabilidade, né? Além da disciplina de se comportar com o professor e adquirir os conhecimentos curriculares, a gente adquiria nesses EOs, nesses clubes, né, uma responsabilidade, uma autonomia, que era o que a escola queria pregar para a gente também, a questão da autonomia, a questão do protagonismo.
Então a gente via esses momentos de protagonismo nessas horas, quando a gente liderava um clube, quando a gente ficávamos sozinhos para os estudos dirigidos, quando a gente mantinha o nosso ritmo de atividades. A gente está chegando num lugar que é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Somos de regiões diferentes, temos sotaques diferentes e São Paulo é imenso em tudo, né? Então o projeto que está nascendo aqui, ele também já começa imenso, né? Vieram 60 jovens protagonistas de Pernambuco, então é um desafio uma grande responsabilidade, porque nós, do Nordeste, a gente tem um projeto tão bom que começou lá primeiro, sabe? Então, a gente tem essa sensação de a gente conseguiu primeiro. Então, a gente que está levando para lá, não é um projeto que veio de lá para cá. Então, a gente tem noção dessa responsabilidade, desse desafio. E, assim como já deu certo em outras, a gente crê que São Paulo será mais uma também de grande êxito, e é o que a gente espera que esses jovens protagonistas que estão nascendo, que estão se descobrindo e que vão se descobrir a partir de agora, vejam nesse tipo de escola o processo para que eles se encontrem, e um processo em que eles vão traçar um futuro para suas vidas. Eu só peço para que esses jovens se abram mesmo e aceitem esse projeto, que enxerguem nele uma oportunidade única e que pode mudar a sua vida para sempre.